Olá, artistas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu pintei esse abstrato com rolo de pintura, pincel, espátula, régua e precisei também de uma tela branca. Eu usei então uma tela no tamanho 60 por 1 metro. E aí no vídeo só aparece um rolinho, mas eu usei 3 rolos. Eu usei um para o cinza, um para o branco e um para esse tom meio concreto. Então, antes de tudo, primeiramente eu já tenho mais ou menos na minha cabeça a composição que eu vou usar e as cores, tá? Pelo menos a cor base do fundo eu já tenho em mente, tá? Mesmo sabendo que o abstrato não vai sair exatamente como a gente imagina, no decorrer ali da pintura vai mudando, a gente vai acrescentando, vai alterando ali conforme a necessidade, conforme a gente vai vendo que a composição vai ficando, precisa de mais cor em um lugar, mais textura em outro, tá? Então o abstrato é assim mesmo, difícil prever exatamente como é que ele vai ficar. Daí para os detalhes eu usei 2 tons de vermelho, terra de cena queimada e o vermelho francês. Usei também um amarelo escuro e usei um pouquinho de um tom de azul. Então vamos começar. Eu comecei com o preto. Eu já tinha na minha cabeça que eu queria ali dois pontos de preto, um maior e um menor. E liguei esses 2 pontos, essas 2 áreas de preto com uma linha que ali ficou na diagonal, que eu acho que deu um pouco mais de movimento. Tá? Aproveita bastante o movimento dos braços, faz uma pintura solta, evita deixar, nesse caso, nessa pintura, eu tento sair um pouquinho do geométrico. Eu tenho uma tendência muito forte para o geométrico, então nesse tipo de pintura eu tento me soltar um pouquinho mais. E o rolo é muito bom para isso, ele ajuda bastante a gente a soltar. E principalmente quem é muito racional como eu, o rolo ajuda bastante a liberar um pouquinho essa tensão do racional, sabe? Então a ideia desse abstrato é um abstrato bem solto, livre, para exercitar um pouquinho esse lado mais emocional. E falando em emocional, gente, acabei me emocionando aqui, esquecendo de me apresentar. Eu sou a Bina, eu sou artista plástica, professora de pintura há 30 anos. Eu pinto técnicas variadas, então se você gosta de aprender diferentes técnicas, fica por aqui. Se inscreve no canal, que sempre tem novidades. Agora sim, vamos voltar para o vídeo. Então, finalizada ali a parte do preto, eu já venho com um rolinho nesse tom de concreto, com bastante tinta. O rolinho está bem mergulhado ali na tinta, aproveitando que o preto ainda está molhado. Então ali, ó, quando eu vou chegando perto do preto, eu já vou sujando o rolinho com esse preto. Isso vai dando um tom meio envelhecido, tá? Cuidando também para não passar demais por cima do preto, senão vai acabar ficando tudo da mesma cor. E essa não é a ideia. É manter ainda o tom de concreto, mas sujando no preto. Vocês estão gostando dessa técnica, gente? Estão achando interessante? Então, por que você ainda não curtiu o vídeo? Aproveita esse momento, vai lá no botãozinho de curtir e me ajuda aqui com o canal, tá bom? Nas áreas que sobraram, eu já vim ali com o rolinho branco, daí um rolinho limpo, tá? Porque senão o branco ele já vai vir sujo. Ou você vai ter que parar para lavar o rolo, e isso tudo vai acabar com que a tinta seque, fazendo com que a tinta seque. E você não consegue esse efeito ali do envelhecido, do sujo ali da outra cor. Então preenchi novamente o branco, preenchi totalmente o branco ali, né? Já sujando com os pretos. Acabei voltando um pouquinho ali na tinta preta, porque eu usei uma tinta acrílica preta fosca. Eu não gostei muito dessa tinta para esse tipo de trabalho, porque ela foi secando e foi ficando muito fosca. Então eu tive que ficar voltando com ela. O ideal aqui é usar uma tinta de pote, acrílica de tela mesmo. Essa aqui era uma tinta acrílica de artesanato, tinta fosca, tá? Mas o ideal é aquela mais brilhante, aquela para tela. Então preenchi novamente o preto, preenchi não, só reforcei. E voltei com o rolo que já estava sujo, voltei sujando mais um pouquinho.
Com um terceiro rolo, eu fiz um cinza usando o preto e o branco, para usar um pouquinho ali nas divisões das cores, onde eu achei que podia deixar o cinza mais limpo, porque o cinza ali, quando a gente vai misturando as cores, ele fica uma cor meio suja, meio envelhecida. Então eu voltei ali com o cinza só para limpar um pouquinho aquela cor. Então aqui eu finalizei o fundo do quadro. Agora a gente vai entrar com os detalhes, com o espatulado, com aquelas outras cores que eu mostrei no início. Comecei aqui com o vermelho. Os lugares que eu vou colocar o espatulado é meio no olhômetro, assim, sabe? Onde eu acho que precisa, numa junção ali de cores, eu vou colocando, vou testando, tá? Em alguns lugares um pouquinho maior. O vermelho eu optei por colocar em 2 tons, tá? Então usei o vermelho francês, ou pode ser o Laca Gerânio também, e um pouquinho agora ali do Terra de Siena queimado. Tá, então vou equilibrando ali as manchas vermelhas na tela, as manchas coloridas na tela, com a espátula, coloco e dou uma puxadinha assim, na horizontal, na vertical. Percebam que eu tento ele sair do geométrico, mas ainda um pouquinho, um resquício do geométrico ainda permanece, né? Porque normalmente eu faço os meus movimentos na horizontal e vertical. Voltei um pouquinho com o branco também. E aonde eu acho que precisa ali de um retoque, às vezes até num acabamento, um lugar que não ficou muito bom o acabamento, aproveito esse momento ali para fazer o acabamento com a espátula. Entrei com um pouquinho também do azul da Prússia, misturei com o cinza para dar esse azul meio acinzentado e tive que voltar novamente com o preto porque ele ficou muito fosco. Tá? Então sugiro que, se você for pintar esse estilo de quadro, use a tinta preta de tubinho ou aquela de pote, mas a tinta preta, a tinta acrílica para tela, aquela brilhante, tá? Então ali, ó, aproveitando agora a espátula para dar um acabamentinho no preto também. Então agora para o último acabamentinho ali eu vou usar a régua e um pincel chato. Tem que estar bem firminho, tá? Tem que estar bem certinho, não pode ser um pincel arrepiado, senão essa linha vai ficar toda aberta, toda arriscada, tá? Então vou puxando ali ainda algumas linhas com a régua e complementando com umas manchas pretas, tá? Onde eu acho que dá para puxar uma linha ali, eu aproveito tanto na horizontal como na vertical. Aqui também é no olhômetro, tá? Onde você sentir que pode colocar uma linha ali para ajudar na composição. Dá para puxar também só sem a régua, mas eu não gosto muito quando a linha ela sai torta, tremida. Então por isso eu uso a régua. Tá? Capricho no acabamento, mesmo sendo abstrato, mesmo sendo solto, o acabamento é muito importante. Então, pessoal, finalizando aqui com os últimos detalhes. Se você gostou dessa técnica, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Estou sempre postando técnicas diferentes. Esse ficou o quadro finalizado e aqui eu coloquei ele também no ambiente para vocês terem uma ideia como fica legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, compartilhar. Se você pintar esse quadro, não esquece de me marcar também, tá? E fica ligado até o próximo vídeo. Tchau!